5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade. Diga assim: Deus desceu. E continua descendo, sabia? Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Espírito Santo, nós nos colocamos num lugar de total dependência do Senhor. Fala conosco, fala de dentro para fora, para que as nossas vidas sejam mudadas, sejam transformadas, e que nós não entreguemos ao Senhor um culto que não te agrade, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Há um tempo, nós temos falado aqui sobre aperfeiçoar a entrega, e eu tenho sido ministrado sobre o aperfeiçoamento do culto, que também é relacionado à entrega, em que nós precisamos entregar ao Senhor. Porque essa vida nossa de vir ao culto, cumprir a agenda na quinta, cumprir a agenda no domingo, cumprir escala em algumas atividades que nós exercemos na igreja, se nós pararmos e pensarmos, poxa, Deus está achando que eu estou top, Deus não está achando que a gente está top. Na verdade, talvez é só uma hipocrisia religiosa da nossa parte, né? E eu quero já adiantar para você que eu não estou aqui, eu não quero que você olhe com uma palavra intimidatória, com uma palavra acusatória, porque, e também não é uma frase clichê de pastor, porque essa palavra passa por mim. Eu sei o quanto eu me cobro para entregar ao Senhor algo melhor do que eu entreguei ontem, do que eu entreguei hoje de tarde e do que eu quero entregar amanhã também. Essa palavra passa por nós para um aperfeiçoamento do povo santo de Deus, para que nós juntos possamos entregar um culto melhor a Ele. E eu falo melhor no sentido de a gente entender que nós precisamos entregar tudo para Ele, porque um Deus que entregou tudo não merece um pouco de nós. Amém? Então o primeiro tópico é um culto além das paredes. O culto que agrada a Deus, ele não se limita ao que acontece aqui dentro da igreja, mas se manifesta de uma forma intencional fora das quatro paredes. Romanos 11:36 vai dizer que tudo é por Ele, para a glória dEle. Então a adoração ela não pode se resumir aqui, aonde a gente for, adoração e culto continua sendo prestado a Deus. A nossa cabeça religiosa faz a gente pensar que o culto em si para na igreja, e só que lá no meu comércio, no meu local de trabalho, na minha roda de amizade, cessou. Não cessou, continua. Talvez o culto vai ser muito mais bem visto lá do que aqui, porque lá é o reflexo do que está sendo vivido aqui. Jesus ensinou a mulher samaritana que a adoração não se tratava de um lugar específico. Lembra? Ele disse para ela, olha, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre um local geográfico, é sobre carregar a presença, carregar esse estímulo, esse senso de que a adoração pode ser exercida em qualquer ambiente. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, não, é em qualquer lugar. A partir de agora é em qualquer lugar. E eu e você temos essa responsabilidade de cultuar a Deus, levantar altares a Deus em qualquer lugar. E para isso eu não preciso de um instrumento, eu não preciso de um microfone, eu só preciso de uma vida disposta a ofertar um culto que Deus está esperando que a gente oferte. Quando a gente olha para a história do povo de Babel, a gente vê que eles queriam centralizar a adoração num ponto físico, num ponto humano. Só que Jesus foi com a mulher samaritana, ele descentralizou o que aquele povo estava esperando sobre a adoração. Ainda em Gênesis 11, nós encontramos um povo que queria edificar, criar, produzir. E qual que é o problema de edificar, criar e produzir? Não tem problema, porque diariamente nós estamos edificando, criando e produzindo, sim ou não? Nós temos essa habilidade. O problema está quando a gente faz isso, como o povo de Babel fez. Como? Sem Deus. Se não tem presença, não tem sentido e não tem propósito. Porque aí a adoração, ela deixa de ser genuína. E não adianta nada a gente fazer para Deus sem Ele. O versículo 3 de Gênesis 11 que nós lemos, eles dizem assim, vamos fazer tijolos. Isso
traz uma conotação de alguém que quer agir na força do próprio braço. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu já aprendi a fazer, eu estudei para isso, eu tenho habilidade para isso, eu tenho know-how para isso, eu tenho um network para isso. E Deus está onde? Deus está ficando de fora de algumas movimentações que nós fazemos. Se você voltar para o texto que nós lemos, você consegue enxergar Deus mandando esse povo construir uma torre? Que hora que Deus mandou o povo construir torre? Não tem. E o que fica de lição para nós? Não fazemos o que Deus não mandou a gente fazer. Eu não sei se você lembra da história de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15. A gente não vai ler não, mas depois você pode ver. Saul fez algo, ele ofereceu o sacrifício para Deus. Cara, ele ofereceu um sacrifício. Por que Deus não receberia um sacrifício? Primeiro, porque Deus não tinha pedido. E segundo, porque quando Samuel vai exortar ele tem uma frase emblemática: é melhor obedecer do que... Então, se a gente for para as Escrituras, a gente vai entender que Deus nunca quis sacrifício. Ele queria obediência do povo. Só que pela desobediência precisou ter o sacrifício. Porque se o homem é obediente, não precisaria de um cordeiro ser morto antes da fundação do mundo. Se o homem é obediente, um animal não precisaria ser sacrificado para cobrir ele com pele de animal. Aquele povo do Gênesis 11, da Torre de Babel, eles queriam estabilidade, queriam segurança, queriam sucesso. Pastor, qual que é o problema disso? Nenhum, se estivessem debaixo de uma direção de Deus. E a gente fica até hoje tentando alcançar o céu com os nossos próprios meios. Aí a gente deixa de prestar culto e a gente passa a erguer monumentos que levantam o nosso próprio ego. E a gente não se cansa de fazer isso. E a gente vê muitos tijolos modernos, eu coloco entre aspas, tijolos modernos, que são ministérios edificados em torno de plataformas, seguidores, influência, e não da presença. Você vai cansar de ouvir presença de Deus. E não em torno da presença. Só que o culto que Deus está esperando de nós, ele se levanta no secreto, no quarto, quando ninguém vê. Eu quero ler o texto de Mateus 6,6, para trazer a nossa mentalidade uma coisa em específico aqui. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Outro dia eu trouxe aqui a título de explicação, algo que o Senhor falou comigo, porque a gente acostumou ou aprendeu, né, que esse quarto é você entrar para o teu quarto, literalmente fechar a porta, e ali Deus vai falar com você. Também. Só que a gente também acostumou, de forma errada, a entrar para a porta desse quarto físico, mas entrar com a nossa rede social aberta. E aí, irmãos, essa porta não foi fechada. A física foi, a porta física foi mesmo, mas essa porta não foi fechada. E aí, qualquer coisinha distrai a gente, qualquer coisinha tira a gente do foco. Você já parou para pensar que até louvores que você escuta na hora da sua adoração, da sua oração, atrapalha você de chegar perto de Deus? Porque de repente o Espírito Santo trouxe à memória alguém para você orar. E você fala, eu vou orar pelo Jean. Só que aí você fala, vou colocar um fundinho musical aqui. Daqui a pouco, irmãos, Deus abençoou, aleluia, santo, santo, santo. Esqueceu do Jean. Você entendeu? Entenda como religiosidade da minha parte, mas irmãos, eu penso, eu me pego nesse lugar. Fecha a porta do teu quarto. E ore a quem? Ore ao seu pai, em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Olha aqui, uma outra instrução, ensino. A Bíblia está falando, Jesus está falando que, olha, quando você orar e falar com teu pai, em secreto, ele vai te recompensar. Mas isso não deve ser uma moeda de troca. Não deve ser uma moeda de barganha. Por que ele vai recompensar? Porque ele é fiel à palavra dele, e ponto. Não é que a gente vai entrar no nosso quarto. Se quem aqui já orou, entrou no quarto, no teu secreto, que é um momento de intimidade, e não sentiu nada. Você fala, rapaz, acho que nem eu estava aqui nesse quarto hoje.
E quem aqui, quando orou e sentiu arrepio, chorou, e quem já teve essa experiência aqui? Eu te pergunto, em qual desses dois lugares Deus estava? Nos dois. Porque a presença de Deus não é para ser sensitiva, é para ter certeza que Ele está. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O salmista vai dizer que se a gente for mais alto o monte ou mais profundo o vale, Ele está. E para ficar ainda mais claro para nós, Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, Ele vai dizer, eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Então uma certeza que a gente carrega, Ele está sempre com a gente. Está sempre, Ele não vai descansar, Ele não vai deixar a gente sozinho, Ele está sempre com a gente. É esse culto que Deus está esperando. Eu não lembro agora o versículo de cabeça, mas a Bíblia diz que os homens quando for orar, e entenda-se homens, a igreja quando for orar, ela deve chegar diante de Deus e levantar as suas mãos santas diante de Deus. Irmãos, como é que a gente ainda tem coragem de vir a um culto ao Senhor, que meia hora antes acessou pornografia? Pastor, mas eu não acesso pornografia, então eu estou de boa, mas mandou mensagem falando mal de alguém. Quem será que prega hoje? Quem será que canta hoje? Nossa, você viu que o louvor não estava afinado hoje? Mas guardou o celular no bolso, colocou na cadeira. Oh, santo, santo, santo. Será que Deus está recebendo isso mesmo? Segundo ponto. A cidade do eu, quando o centro sai do lugar. Versículo 4, eles vão continuar dizendo assim, venham, vamos construir uma cidade. Eles foram para a torre e depois vão para a cidade. Isso ia na contramão do que Deus havia dito em Gênesis 9:1. Coloca Gênesis 9:1, Matias, por favor. Gênesis 9:1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a... Deus falou para eles pararem naquela cidade? Deus tinha uma terra para eles conquistarem, irmãos. Mas eles queriam ficar famosinhos naquela cidade, queriam fazer o nome deles ficar grande. Isso ia contra o propósito que Deus tinha, porque Deus queria dispersão, mas o homem estava querendo concentração. Eles queriam conforto, queriam estabilidade, queriam controle. E quantas vezes a gente não está nesse lugar? Queriam conforto, uma estabilidade. Está errado isso? Não está. Mas a gente volta para aquele lugar. Você foi para a presença e Deus falou que era isso mesmo? Esse culto que agrada ao Senhor, ele não é um que traz estabilidade, é um que traz obediência. E esse culto que nós não obedecemos, ainda que bonito, ele vai ser vazio. O versículo 4, quando eles dizem, né, venham, vamos construir uma cidade, ele continua dizendo, com uma torre que chegue até o céu. Isso também está falando de soberba. E está falando também do mesmo princípio que regia um amigo de algumas pessoas, Lúcifer. Vamos ler Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Pois dizia consigo mesmo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares mais distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. O Lúcifer, ele queria ocupar o lugar de Deus e andar fora da medida divina. Irmãos, o que o povo de Babel está fazendo é a mesma coisa. E o que muitos de nós fazemos também é muito parecido. Só que a gente tem um contraste quando a gente olha para Jesus, o Filho de Deus, que ao invés de subir, desce, se esvazia da glória dele, se torna semelhante a homens, é preso, morto, crucificado, mas ressuscitou. E o texto de Filipenses diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É totalmente o oposto. É o homem querendo ser Deus e Deus se esvaziando e se tornando homem. E aí, gente, olha o que o versículo 11 de Gênesis 9 diz. Aquele mesmo texto que nós lemos, o versículo 1,
vai continuar dizendo assim no versículo 11: sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída pelo dilúvio. E quando o povo está construindo aquela torre, eles estão dizendo assim: Deus, eu acho que a gente não está acreditando tanto assim na tua palavra. Então deixa a gente construir uma torre muito alta que chegue até os céus, porque vai que você se esquece e manda dilúvio de novo. A gente tem uma torre que está chegando pertinho de você. Pastor, mas a gente não está construindo torre, mas está construindo desconfiança naquilo que Deus pode fazer. E é a mesma coisa. Humanamente falando, parecia até prudente construir aquela torre. Cara, eles estavam querendo se resguardar. Mas não foi isso que Deus pediu. Na verdade, aquilo demonstrava incredulidade. Eles não confiaram na promessa de Deus. E aí, para nós, como está a nossa confiança em Deus? Será que as nossas torres são apenas tentativa de nos proteger? Não são apenas tentativa de nos proteger daquilo que Deus de fato falou que ia nos dar, mas a gente está desconfiando que Ele não vai dar? Nós construímos torres emocionais, torres financeiras, por medo do futuro. Só que o mesmo Jesus que cuidou de Elias no deserto, multiplicou o azeite da viúva, e a gente vê tantos e tantos milagres ao decorrer das Escrituras. Ele continua olhando para nós e falando assim: ó, fica tranquilo, busca primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e esse reino, e essa justiça vai ser acrescentada a vocês. Só que a gente para na parte que Deus fala, Jesus está falando assim: vocês não precisam se preocupar com o que de vestir. Vocês não precisam se preocupar com o que tem de comer. Olhe para os pássaros do céu. Não trabalham, não fazem nada, mas Deus assim os cobre, os cuida. E a nossa mente cauterizada, evangeliquez, religiosa, pensa que tipo assim: não, se eu buscar o reino de Deus e a justiça, não vai me faltar casa, não vai faltar comida, não vai faltar emprego, não vai faltar saúde. Não. O que as Escrituras Sagradas estão querendo dizer para nós se a gente buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, é isso que vai ser acrescentado em nós. Mas isso não alegra o povo de Deus, porque o povo de Deus quer bem material. O reino de Deus e justiça fala de algo que é espiritual. Dá para ver na tua cara a sua decepção. Deus tem algo muito maior para nós, irmãos. O apóstolo Paulo vai falar que tem bênçãos nas regiões celestiais que a gente precisa acessar, mas a gente está com a mente nossa muito focada na terra. É o mesmo apóstolo que fala assim: olha, pense nas coisas que são do alto. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é admirável, tudo que aponta para Deus, pense nisso. E aí quando a gente pensa nisso, a gente encontra o lugar que ele falou: a paz de Deus, que segue todo o entendimento humano, vai alcançar a vida de vocês. Terceiro ponto, a glória dividida. É quando o nome de Deus deixa de ser o foco. O versículo 4 de Gênesis 11 diz: assim ficaremos famosos. Essa frase denuncia o coração. Eles já não buscavam mais o nome do Senhor, mas o próprio nome. E quando o homem perde Deus de vista, ele passa a buscar a sua própria glória. E Babel representa esse esforço humano em ser reconhecido a todo custo. A repetição da queda de Adão, da geração de Noé, é o homem insistindo em desobedecer. Só que a gente tem um contraste. Eu não sei se quando eu falo, ou você ouve, ou você lê sobre a história de Babel, se você lembra de algum outro contexto bíblico. Quem lembra? Você tinha que falar: sim, pastor, eu lembro. Ou não, pastor, eu não lembro. Porque você não ouviu o barulho da água, entendeu? Fala. Quem lembra? Me ajuda, gente. Você ficou quieto só para ouvir o barulho da água agora. Pentecostes. São dois ajuntamentos. São dois agrupamentos. Um em Babel, um em Pentecostes. Você lembra disso? Só que no Pentecostes, assim como em Gênesis, em Babel, Deus desceu. E a instrução para nós nesses dias é: Deus continua descendo para ver o que a gente está construindo. Para alguns isso alegra, para alguns isso gera temor, mas para todos é tempo de conserto. É tempo de rever o culto que nós estamos entregando a Deus. Uma das palavras que, apesar de não estar tão focada nela diretamente, mas que faz muito sentido com o que nós estamos falando aqui, talvez seja tempo de nós repararmos o altar que nós estamos edificando a Deus.
Você lembra de 1 Reis 18, quando Deus usa a vida de Elias para poder cair fogo do céu? Quem lembra? Cara, Elias desafia os profetas de Baal, aquele monte de profeta, e fala, vai, ora aí ao Deus de vocês. E a Bíblia fala que Elias zomba dos profetas, dos caras lá. Os homens ficam da manhã até o meio-dia, e Elias zoando esse povo. Vai, talvez ele está dormindo, está com fome, está cansado, né? E aí chega uma hora que eles cansam. E eu não sei se você se atenta aos detalhes, mas a Bíblia fala que Elias, ele repara o altar. Ele faz uma espécie de um córrego para poder a água escorrer. E pior ainda, ele joga água. Irmãos, era para queimar o negócio. Você entende que ele está tipo assim, colocando dificuldade. E aí eu costumo brincar, depois você pode olhar o texto. Acho que é 1 Reis 18, 19 ali. Eu costumo brincar, eu falo que a oração que Elias faz é a oração arroz com feijão, lê. Irmão, você pega para orar a oração de Elias, não dá um minuto de oração. E Deus ouve a oração daquele cara. Mas o que chama atenção é que ele repara o altar. Quem sabe não são dias de nós estarmos reparando o altar daquilo que nós estamos entregando a Deus. Esse aperfeiçoamento da nossa entrega, da nossa oferta. Por que não dá mais, gente? Para a gente ser mais um crente comum, que vem na igreja na quinta, que vem na igreja domingo, que cumpre a agenda, que cumpre o protocolo, mas não vive uma vida de filho de Deus. Em Babel, as línguas confundiram, mas em Pentecostes as línguas uniram. Em Babel, o homem foi subindo. Em Pentecostes, o próprio Deus desceu. Quando Deus se torna o centro, a diversidade não causa divisão. Pelo contrário, ela vai gerar comunhão. O versículo 5 de Gênesis 11 vai dizer: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E repito, ele continua descendo para ver o que nós estamos edificando. E a pergunta que fica para nós é: o que ele está vendo? Ele está vendo uma torre? Ou ele está vendo um altar? Você já parou para perceber o quanto nós falamos de levantar um altar, de adoração, de intercessão, de proclamação? Porque altar fala daquilo que Deus recebe. Torre fala daquilo que nós estamos construindo. E Ele não vai aceitar. Ele vê rendição ou ele vê autopromoção? Porque a gente até pode enganar as pessoas com aparência e discurso. Pregar bem, cantar bem. Mudar o nosso idioma, né? Antes da gente se converter, a gente falava igual gente. Depois que se converteu, virou outro bicho. Conheceu o evangeliquez, né? Tudo agora está amarrado, está repreendido, né? E a gente deixou de ser gente. E Deus não chamou a gente para deixar de ser gente. Deus chamou a gente para continuar sendo filho dele. É uma nova vida, mas agora vivendo como filho. E aí, irmãos, se Deus tiver que parar, Ele para. Se Deus que tiver que parar a gente, para a gente voltar para o propósito dEle, Ele para. Falo com muita propriedade para você. Eu lembro de uma época que eu estava vivendo praticamente no automático. Quem ama igreja aqui? Eu amo igreja. Eu amo igreja. Eu estava vivendo no automático, de cultos e trabalho. Limpa o chão da igreja com a língua, eu ia. Serve no data show, na projeção, eu ia. Bate palma no ritmo errado, eu ia. Irmãos, eu estava num ponto que se pedisse para eu cantar no louvor, eu cantava. Obviamente que se eu cantasse, até cadeirante ia levantar, porque eu não ia aguentar ouvir. Né? Não, deixa eu ir embora. Mas sabe quando você quer fazer, e a gente entra nesse lugar de fazer, para quem? Para a estrutura? Levantando torres. E Deus me parou. Tadinho do Samuel, porque ele estava comigo. A gente sofreu um acidente de moto juntos. Lembra, Renan?
Eu não sei se o Samuel estava nesse lugar que eu estava também, mas eu sei que Deus me parou e Deus falou comigo que foi isso, Samuca. Deus me parou. Para de construir sua torre. Levanta um altar, que é o que eu estou esperando, é um altar, não é torre. E se Deus tiver que parar, Ele para, irmãos. Para a gente voltar para o propósito dEle, para Ele não perder a gente, Ele para. Quarto ponto. O culto da distração e da performance. A gente vive num tempo em que... Ai, meu Deus do céu. Quem não falou isso aqui é muito mentiroso. Ou é santo, tem que colocar a mão na nossa cabeça. Quem nunca falou assim, não dá, estou na correria. Quem nunca falou? Nossa, eu estou no corre, correria, a vida está corrida. A gente vive nesse tempo em que, em nome da correria, a gente tenta obrigar Deus a nos acompanhar. Em nome da correria, a gente tenta obrigar Deus a nos acompanhar. Como? Eu não paro mais para orar. E se Deus quiser falar comigo, Ele tem que vir comigo no carro, porque eu estou orando no carro, dirigindo. Eu estou orando pilotando a moto, eu estou orando de bicicleta, eu estou orando na minha corridinha, eu estou orando na academia. Não, pastor, mas a Bíblia não fala para orar em todo o tempo. Para de usar essa desculpa para não ter tempo com Deus. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai em secreto. Amém? Se Jesus orientou para a gente ir para o quarto, fechar a porta, e o nosso pai que vem em secreto vai nos recompensar, é porque Ele esperava que a gente fosse fazer isso. Parar tudo, para ter um tempo com Ele. Só que em nome da correria, a gente não faz isso. Não, pastor, mas você não sabe, eu estou sem tempo. Será mesmo que a gente está sem tempo? Jesus também lidou com isso. Você sabe a história de cor e salteado de Marta e Maria. Marta estava ocupada demais em fazer para Jesus, e Maria, ela só queria estar aos pés de Jesus aprendendo com Ele. Cara, eu não enxergo a vida de Marta, como totalmente errada. Ela só estava fazendo a coisa errada na hora errada. Irmãos, você está com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na tua casa. Se você não deixou tudo pronto na hora que tinha que deixar pronto, agora separa tudo e vai ter com Ele. Você lembra de Zaqueu? As Escrituras falam em Lucas 19 que Zaqueu queria apenas ver Jesus. Diga, apenas ver. E Jesus passa perto dele e fala o que para ele? Zaqueu, desce porque eu quero bater um rango na tua casa. E Zaqueu desce correndo, a Bíblia fala. E recebe ele lá na casa dele. Irmãos, a Bíblia não fala se aquela casa estava arrumada ou se estava bagunçada, mas não importa que a vida de Zaqueu foi transformada. Ele recebeu Jesus do jeito que estava a casa. Mas a gente é muito religioso, né? Jesus, você quer entrar, né? Está na porta, mas espera um pouquinho aí que eu estou arrumando a casa aqui. Não, deixa ele entrar e quem sabe ele quer até te ensinar como tem que arrumar. O problema é que a gente aprendeu tanto a fazer que quando Jesus quer orientar a gente de uma outra forma, a gente não ouve. Moisés fere a rocha, e Moisés aprendeu a ferir a rocha. Moisés fala com a rocha, só que do jeito de ferir a rocha, ele já estava acostumado e dava certo. Ele não falou com a rocha, ele feriu de novo a rocha. Deu certo, saiu água, mas não era como Deus queria. Você entende que tem movimentações que a gente faz, que a gente pode estar fazendo tudo dar certo, só que não é como Deus quer. Até servir na igreja, até pregar, até cantar. Tem movimentações que a gente faz que de repente não é o que Deus está esperando de nós, irmãos. Marta estava envolvida com um serviço. Maria, ela viu um lugar de prioridade. E aqui, irmãos, tem uma frase que precisa ficar na tua cabeça. A presença, ela vai sempre preceder o desempenho. Eu não posso colocar o desempenho na frente da presença. Porque se eu não estiver na presença e não ouvir o que Ele quer, eu não vou saber o que eu tenho que fazer. Então eu preciso ouvir o que Ele está falando, preciso ouvir o que Ele está ensinando. Uma coisa só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte, que era se relacionar com Jesus. A Bíblia diz que os dias seriam abreviados, sim ou não? E nós estamos colaborando em muito com isso. A gente usa a desculpa da correria para ficarmos parados na frente de uma tela.
Mas a vida está corrida, pastor. Será mesmo? Eu fui pesquisar. E tem uma pesquisa que diz que o brasileiro passa, em média, 9 horas e 32 minutos do dia conectado em algum dispositivo. 9 horas e 32 minutos do dia. Alguém está matando o serviço aí. Dessas 9 horas, 5 pelo menos são no celular. Essa é a média do brasileiro. A gente está cada vez mais conectado com o mundo e desconectado do céu. Matias, Isaías capítulo 30, versículo 15. Assim diz o Senhor, soberano, Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade, na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Irmãos, a gente não vai ter desculpa. As Escrituras falam para a gente descansar em Deus, confiar em Deus, correr para Ele. Mas a gente está cansando porque queremos. E Ele está falando: vocês não quiseram descansar em mim. Vocês não quiseram saber dessa instrução. Olha o risco que nós estamos correndo. E a gente confunde movimento com propósito, profundidade, produtividade com espiritualidade. Só que Deus não está se impressionando com o quanto nós fazemos. Se eu posso dizer algo que Deus se impressiona, porque obviamente Deus não se impressiona com nada, mas se eu pudesse dizer, eu diria que Deus se impressiona nem um pouco com o que nós fazemos, mas se impressiona muito mais com a nossa obediência a Ele, ao culto que nós estamos dispostos a entregar sinceramente. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Coloca em alguma Almeida, pode ser Almeida Corrigida Fiel, ACF, por favor. Que tem uma palavra específica ali. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remindo o tempo, diga, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Só que não vai dar para a gente remir tempo se a gente desperdiçar o tempo. A gente tem que concentrar nossas forças naquilo que vai agradar a Deus de fato. Não naquilo que a nossa carne quer edificar. E aquilo que a nossa carne edifica, fala de torre. Aquilo que os céus edificam, fala de altar. É para esse lugar que a gente tem que voltar. Jesus, ele já havia alertado o perigo da distração espiritual. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 vai dizer: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Esse excesso de atividades pode roubar de nós o foco daquilo que é essencial. E o que é essencial? A presença de Deus e a sensibilidade ao Espírito Santo. Pastor, mas eu não ouço o Espírito Santo. Óbvio. Tem muitas vozes. Tem muitas mensagens para responder. Tem muitos e-mails não lidos. Tem muitas curtidas que você precisa ver quem foi que curtiu na rede social. Tem muitos comentários que você precisa ver quem foi que comentou, porque você é carente. E em Deus a gente tem aquele que pode suprir tudo isso. Mas a gente está buscando fora aquilo que já está dentro. Isso aqui vai pegar muito da gente, porque a vida moderna, ela nos cobra a perfeição. O pai tem que dar conta de tudo. É o que a vida moderna está nos cobrando. A mãe, ela precisa ser perfeita. O filho, ele precisa ser exemplar, só tirar notas boas. O pastor precisa ser melhor a cada pregação. A equipe de música precisa estar sempre na melhor performance. Quem serve na igreja não pode falhar nenhum dia. Imaginou, irmão, se você chegar um dia, o pessoal do acolhimento não te dá um abraço, não dá um sorriso para você. Você vai falar: não, estão endemoniados. Não, de repente é ele que está precisando de um abraço naquele dia. Mas ele tem que sempre dar o melhor para você.
A ovelha ela precisa servir com excelência sempre. O patrão precisa gerar recursos sempre. O funcionário precisa dar resultado sempre. E não que isso esteja errado, mas quando isso passa do limite e excede um senso de cobrança, que a gente coloca a régua lá em cima, que nem mesmo nós conseguimos alcançar, será que isso é saudável mesmo? E a gente está buscando essa performance para agradar homens, e não está buscando uma sensibilidade para alcançar os céus. E essa pressão, ela gera em nós esgotamento, seja esgotamento espiritual, seja emocional. E aí a gente vê muitas pessoas que estão gritando em silêncio, chorando sem lágrimas, desesperadas, para que alguém as note. Porque essas pessoas não têm nem forças mais para colocar palavras para fora, porque tem uma cobrança excessiva dentro delas. Ela vê muitos dedos apontando para ela, mas não vê uma mão estendida. Vem cá, eu quero te ajudar, sai desse lugar aí, vem comigo, porque eu também preciso de ajuda para cultuar esse mesmo Deus que nós queremos cultuar e servir com excelência. Porque eu sei, irmãos, que no fundo do nosso coração, se a gente faz uma autoanálise, nenhum de nós, se formos sinceros, nenhum de nós está contente com o culto que nós estamos ofertando a Deus. É simples, é só a gente fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos brincar de ser Deus agora, por 30 segundos. Seja Deus agora e peça para Deus se colocar no teu lugar. Pergunta para você mesmo, você está gostando desse culto que eu estou te ofertando? Você está gostando da atenção que eu estou te ofertando? Você está gostando da devoção que eu estou te ofertando? Você está gostando das músicas que eu estou ouvindo? Você está gostando das palavras que eu tenho falado? Você tem gostado do meu hall de amizades? Você está gostando? O que esse Deus chamado você responderia? Eu falei aqui desse esgotamento emocional e esgotamento espiritual, só que a gente também tem que ter um outro cuidado. Cuidado com as confissões emocionais que a gente faz. Porque emocionados a gente procura pessoas erradas para poder falar das nossas vidas. E tem muitas pessoas que não estão prontas e habilitadas para ser um apóstolo Paulo na vida de um Timóteo. O apóstolo Paulo na vida do Timóteo já é um menino crescido. Ele permite com que o apóstolo Paulo toque na sua intimidade e circuncida-o. E qual que é a diferença de alguém que não está sendo um Paulo? É que um homem ou uma mulher que não é um Paulo na sua vida, ele não vai circuncidar você. Ele vai te tolir de uma forma que você nunca mais vai gerar. Ele vai te castrar. Irmãos, e quantas pessoas nós temos feridas no ambiente religioso, porque passaram por outros homens de Deus, mulheres de Deus, que ao invés de serem um Paulo, foram homens e mulheres que tocaram na sua intimidade, e você nunca mais confiou em outra pessoa. Nunca mais outra pessoa foi de Deus para você. De repente você valoriza algumas pessoas, mas você não tem mais confiança em expor a sua intimidade, em expor sua falha. Você coloca todo mundo no mesmo pacote. E tudo para falar para você, não é assim que funciona. Ainda tem homens de Deus sérios, ainda tem mulheres de Deus sérias, ainda tem pastores sérios, tem líderes sérios, tem igrejas sérias, que Deus tem guardado, assim como na época de Elias. Deus ainda tem os seus guardados. Cuidado com as confissões emocionais, porque se não há mudança de mentalidade, tudo não passou de um momento. Nem todo mundo que diz, olha, estou apontando para Cristo. Hoje, porque tem uma moda, né? A pessoa abriu uma Bíblia na mão e falou assim, eu aponto para Cristo. Mas nem todo mundo que diz que aponta para Cristo, de fato apontando para Cristo, está apontando para si mesmo. Porque ele quer ser o rei, ele quer ser o pastor, ele quer ser alguém de referência para ainda que a multidão dele seja 3, 4 pessoas, mas ele quer ser a referência. E isso virou um selo, virou um discurso, mas o verdadeiro culto, ele não é uma tendência, ele é uma entrega. O verdadeiro altar, ele não é feito de tijolos, é feito de rendição. Então, cuidado. Irmãos, quinto e último ponto. Volte ao altar. Porque lá é onde a gente vai entregar um culto que Deus se agrada. Você pode dizer para quem está do teu lado, volte ao altar?
Babel é o culto da torre. É o homem tentando alcançar o alto com as suas próprias mãos. Só que Deus nos chama de volta ao culto do altar, que é o homem se rendendo e Deus sendo exaltado. Talvez Deus esteja, aspas, confundindo algumas pessoas, assim como foi lá em Babel. Ou confundindo a nossa torre, não para nos punir, mas para conduzir a gente de volta ao propósito. Ele ainda interrompe projetos que nos afastam da presença dele. Um exemplo disso foi o que ele fez com Jonas. Tentou fugir da vontade de Deus, mas acabou sendo trago de volta dentro do ventre do peixe. E às vezes, Deus permite um naufrágio para que a gente volte para a vontade dele. Em Babel, Deus confundiu as línguas. Em Pentecostes, ele restaurou a comunicação. Na torre, o homem queria alcançar o céu sem Deus. Em Pentecostes, o céu desceu sobre o homem. O altar vai falar de reconciliação, enquanto a torre fala de separação. Alguém um dia disse que quando você crê, nenhuma explicação é necessária. Agora, quando você não crê, nenhuma explicação é suficiente. Eu estou nesse lugar aqui, irmãos, para poder, junto com você, sermos conduzidos a uma oferta, a um culto que Deus espera de nós. A outra palavra que eu traria essa noite era sobre Caim e Abel, que você está cansado de ouvir. Mas o final dessa mensagem aponta para dois irmãos mais velhos. Você sabe que Caim matou o seu irmão, e Caim, representando o irmão mais velho, ele deturpa a imagem de alguém que deveria ser um protetor, um guia, um ensinador. Só que Deus, de forma muito sábia e amorosa conosco, Ele não deixaria, ainda que a história da humanidade começasse com o irmão mais velho matando o irmão mais novo, Ele não deixaria a história da humanidade terminar dessa forma. E o que Ele fez? Ele enviou o irmão mais velho, não para matar o mais novo, mas para morrer pelo mais novo. Eu e você. Você e eu. O irmão mais velho tirou sangue do outro irmão. O mais novo, o irmão mais velho da cruz, deu o próprio sangue dele. Isso foi num culto. A morte de um irmão foi num culto. E quantos de nós não estamos matando uns aos outros no culto? Ah, porque eu prego melhor que ele, porque eu canto melhor que ele, porque eu sei fazer melhor que ele, porque se eu estivesse no lugar dele, é por isso que não está. Porque tem um orgulho enrustido, uma soberba enrustida. Eu tenho que dar um jeito de terminar mais leve, né? Para você não ir com raiva, né? Que o nosso culto, dentro e fora da igreja, seja uma expressão diária de confiança, obediência e amor. Porque a adoração verdadeira que Deus espera de nós, ela não acontece em 14 horas de culto no mês que nós temos aqui como coinonia. Não. Não é nem o dízimo de culto que nós estamos ofertando a Deus. Irmãos, se a gente achar que vir para a igreja está agradando a Deus e aí pronto e acabou, irmão, nada mudou, vou falar por mim, nada mudou de quando eu ia para a missa, ia lá e falava, vou agradecer a Deus pela semana. Só que eu saía da igreja já pecando, já querendo saber com quantas meninas eu ia ficar, em que lugar que eu ia beber uma cerveja. Nada mudou. Pastor, mas eu não estou preocupado em ficar com ninguém, eu não estou preocupado em beber cerveja, mas está preocupado em falar mal dos outros. Não mudou nada, irmãos. Se a minha preocupação de quando acabar esse culto é esperar o próximo culto do domingo, se eu vir para cultuar a Deus, eu não entendi nada. Porque isso aqui é apenas o ajuntamento dos santos que estão cultuando a Deus em casa, no trabalho. E aqui a gente se ajunta para juntos cultuarmos. A diferença é que lá fora nós estamos, aspas, sozinhos. Mas aqui nós estamos em carral, em comunidade. Você entende?
Culto fala de renúncia, fala de fidelidade, fala de bondade, fala de dependência do Espírito Santo. O culto que agrada a Deus, ele não é o mais bonito, mas é o mais verdadeiro. Abel ofereceu o melhor que tinha, com sinceridade, e agradou a Deus. Caim ofereceu algo bonito até, mas sem entrega genuína, e Deus não se agradou. O altar que Deus se agrada, ele precisa ser verdadeiro, e não de aparência. Porque eu posso pregar bem, cantar bem, servir bem na igreja, mas sem ser verdade. Tudo que vocês forem fazer, façam como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Aí, por que nós vemos muitas pessoas frustradas dentro do ambiente religioso? Porque chega uma hora que ela para de olhar para Deus e começa a olhar para o pastor que não agradeceu, para o líder que não agradeceu, para o irmão do lado que criticou. Ah, mas eu coloquei a caneca aqui, o pastor foi e colocou aqui, também não vou mais para aquela igreja. Você acha que não tem isso? Tem, irmão. Hoje muitos estão construindo torres ministeriais, plataformas e nomes, mas poucos estão dispostos a construir altares. Altares são lugar de morte. Nossa, o pastor Ney trouxe uma palavra em algum dos turnos de 12 horas falando do altar. E por mais que é óbvio o que ele falou, mas eu confesso que eu nunca tinha olhado com aquela perspectiva. Todo animal que ia para o altar não voltava. Era sacrificado. Era morto. Irmão, você lembra da... Meu Deus, fugiu o nome. Mas da arca do propiciatório, da caixa do propiciatório, isso que eu queria falar. Você lembra? Deus dá instruções de como deveria ser. Faz isso, e na tampa tem que ter um querubim do lado, um querubim do outro, ambos olhando para o centro, e ali no centro vamos manifestar. Só que você lembra também que o sacrifício era feito ali também? O sangue era derramado ali também? Mas o que tinha dentro da arca? Quem lembra o que tinha dentro da arca? Quem lembra? A vara de Arão, o maná. Você é louco, vocês são crentes mesmo, hein? A vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Eu vou resumir de uma forma muito prática, porque a gente não tem tempo, mas isso tudo representa religiosidade. Coisas que Deus fez, e glória a Deus porque Ele fez, só que muitas pessoas ficaram muito apegadas àquilo ainda. Sabe o que é mais interessante? O sangue estava fora. Sabe o que eu enxergo aqui? Que tem muita gente ainda olhando só porque está dentro da caixa e tentando achar Jesus dentro da caixa. Só que o sangue está fora. Pastor, por que eu não estou sentindo? Porque você está com a mente muito mentalizada. Muito... me ajuda aí? Cauterizada. Muito cauterizada. Está procurando em lugares que não deveria procurar. O sangue já foi aspergido fora. O sacrifício está sendo fora. E você está procurando dentro de ambientes que não era para estar procurando. Aí está perdido. Cara, Deus está reposicionando a gente para um culto que Ele espera e que Ele vai celebrar. Você pode ficar de pé. Eu queria chamar a equipe da música para a gente encerrar. Pode ser essa daí mesmo, hein, Rafa? Deixa eu... Talvez a confusão ou o silêncio, ou até mesmo o parar que muitos enfrentam hoje, seja o próprio Deus chamando de volta ao altar. Então, pare de tentar subir sozinho. O lugar nosso é de descida aos pés do Senhor. E a gente precisa permitir que Ele habite dentro de nós. Um último texto, Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu sinto que Deus quer restaurar uma glória, mas essa glória ela não pode ter torre, tem que ser no altar. E nesse ambiente a gente não pode ter espaço nem para problemas e divergências com os nossos irmãos. Um dia Jesus disse, quando você for fazer a sua oferta, se você souber que você está com um problema com o teu irmão, vai, pegue perdão, se conserta com ele, depois você vai e entrega a oferta.
E às vezes a gente ainda está com essa mente cauterizada de que eu preciso ofertar, eu preciso entregar a Deus. Irmãos, tem culto que Deus não está nem recebendo, porque nós estamos com um problema com irmãos nossos. E essas mãos não estão sendo santas para adorar Ele. Talvez o que Deus esteja pedindo é que a gente desfaça algumas torres, ou melhor, todas as torres. Seja um projeto, seja um plano, seja um orgulho, e que a gente volte a levantar um altar para o Senhor. Irmãos, a correria não pode mais estar no nosso vocabulário. Imagina a gente chegando diante de Deus. Porque vai ter um dia que a gente vai chegar, lembra o que Cristo falou? Eu ouvi dele, eu não te conheço. Não, mas eu estava no culto. Não, mas eu orava dirigindo o carro, eu orava dirigindo a moto, eu orava até jogando bola. Você corria demais, eu não consegui te acompanhar. Eu não tinha tempo na tua agenda. Eu não lembro de um altar que você levantou. E você construiu muita coisa, mas foram muitas torres. Não foram altares. Torre é aquilo que a gente constrói para ser visto. Altar é o lugar onde a gente se entrega para ser achado por Deus. Que o Senhor nos perdoe por tantas vezes que nós queremos construir torres quando Ele nos chamou para levantar altares.